Hello, eu sou a Fernanda e o vídeo de hoje é sobre livros perturbadores que eu tenho vontade de ler, alguns que eu não tenho vontade de ler e outros que eu acho que eu não consigo. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compre pelo meu link que ajuda muito ao crescimento do canal. Não esquece também, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, ajuda muito ao crescimento, ajuda a manter o canal ativo. E também não esquece de me seguir em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. E pra quem ainda não sabe, recentemente eu abri uma lojinha na Shopee, onde eu coloquei os meus livros que eu desapeguei, que eu não queria mais ler, e coloquei à venda e estão em ótimos preços. Inclusive eu baixei ainda mais o preço, porque eu pensei que se realmente eu não queria ler, por que não vender eles ainda mais barato? É isso, tá com promoção. E também lá tá vendendo algumas canetas, então é isso, visita a loja, o link fica aqui embaixo. Quando eu terminar o vídeo, vai logo pra comprar alguma coisa, que inclusive já tá com frete grátis, o selinho da Shopee. Então é isso, né? Vamos logo direto para esse vídeo e ver quais são esses livros perturbadores. Se você for ler algum desses livros, ficar alerta aos gatilhos e à faixa etária. Bom, pra quem não sabe, eu gosto muito de ler livros, assistir filmes e séries sobre casos criminais, sobre casos bem pesados, mas tem alguns casos, principalmente quando envolve crianças, que é algo que, assim, às vezes eu não consigo assistir, eu não consigo ler, ou então quando eu leio ou assisto eu fico muito mal, porque realmente quando envolve criança, pra mim é algo que me toca bastante. Eu sinto mal com os outros temas, mas com criança é absurdo. É tão tal que tem um episódio da série Criminal Minds que foi um caso de um pedófilo. Eu nunca me esqueci o olhar da criança depois que o pedófilo leva ele pra outro lugar. A cara de medo dele, aquele assim, até hoje me tortura. Mas então, né, vou mostrar aqui pra vocês quais são esses livros. E o primeiro livro é Não Conte para a Mamãe. Esse é um livro também de casos de pedofilia. Esse livro eu conheci ele através aqui do Booktuber, eu vi algumas pessoas indicando, mas todas dizem a mesma coisa, dizem que ele é um caso muito perturbador. É uma história cheia de detalhes e que talvez você não tenha estômago para ler. Não Conte para a Mamãe é um livro que retrata a pedofilia. E o pior de tudo é descobrir que essa história é a história realmente da autora do livro. E o pior de tudo é saber que era o pai dela que cometia esses abusos. E esse nome do livro, Não Conte para a Mamãe, era justamente a frase que ele falava para ela antes e depois de cometer os abusos. E esse é um livro realmente muito pesado, que eu não sei se eu tenho estômago para ler, mas eu tenho muita vontade de ler, porque eu acho que esse tipo de caso deve sim ser exposto, deve sim ser contado, porque às vezes as pessoas não querem ler, não querem ouvir sobre, mas é algo que deve ser exposto, porque a maioria dos abusos vem de dentro de casa, da parte de algum familiar ou de algum amigo. Então eu acho bom ter esse alerta, ter essas vivências, essas pessoas que contam suas experiências, justamente para alertar todo mundo. Outro livro também, esse foi um caso criminal que eu assisti no canal da Jaqueline Guerreiro, é o livro 3096 Dias. Esse livro conta a história da Natália Campucci. Ela foi uma menininha de 10 anos, ela é austríaca, e ela foi sequestrada e mantida em cativeiro durante 8 anos. Então ela conta como foi passar 3096 dias presa em cativeiro. Lá ela sofreu torturas tanto físicas quanto psicológicas. Ela era meio que uma escrava dele. Eu ouvi relatos que ela tinha que ficar de calcinha dentro de casa, fazendo tudo que ele mandava. Não dá nem pra imaginar o que foi que ela passou tanto lá dentro, porque realmente, gente, é um sofrimento inimaginável. E nesse tempo que ela tava em cativeiro, né, parte da infância e parte da juventude, ela teve que viver num quarto minúsculo, um quarto assim que realmente poderia dar claustrofobia de tão pequeno que era. Ela realmente era escravizada, vivia prisioneira lá, vivia não, né, ela sobrevivia. E o detalhe é que foram 8 anos de manipulação, sofrimento, torturas, e ela conta que passou muita fome, que passou sede, ela passou por diversos sofrimentos. A única coisa que ela não fala que aconteceu é a questão do abuso sexual, mas até hoje muitas pessoas acham que ela sim sofreu abuso sexual, só que ela não quis comentar porque é algo que
cause muito sofrimento nela, mas eu também não tenho certeza, isso é o que as pessoas comentam. Então, assim, esse é realmente um livro que eu tenho muita vontade de ler, e eu pretendo ler um dia, assim que eu tiver realmente com mais vontade ainda pra ler, quando eu tiver um tempinho, eu vou pegar ele pra ler. E um livro que foi um livro que saiu recentemente aqui da minha estante, que foi O Conto da Aia. A minha irmã estava doida pra ler esse livro, ela nem sabia que eu tinha, então foi um dos livros que eu tirei da estante e dei pra ela, porque eu não sei se eu consigo ler esse livro. Por mais que seja uma história fictícia, não sei se consigo ler, justamente porque é um livro distópico, onde eles vivem numa república onde não existem mais regras, não existem mais leis. E as mulheres já vivem o que vivem hoje. Agora vocês imaginam em um mundo onde as leis não existem mais. Parece que não existem mais escolas, universidades. As pessoas que cometem crimes parece que são enforcadas em praça pública. E as mulheres que são como aias, elas são colocadas para procriação, era para isso que elas servem nesse universo, porque houve alguma catástrofe e as pessoas ficaram inférteis. Então, as mulheres que são férteis ainda são apenas usadas para procriação. Então, elas ficam presas e ficam servindo somente para esse fim. E tem mulheres ainda que ficam perto de coisas de radiação e que passam, assim, vários tormentos. Eu nunca consegui assistir nem a série. Quem sabe um dia eu consiga assistir, consiga ler, mas ainda não. Me disseram que realmente é muito brutal, é muito bizarro. E, por enquanto, eu não consigo ler. Agora, um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas realmente tem que estar preparada, porque é um livro muito perturbador, que é O Holocausto Brasileiro. Esse livro tem esse nome de Holocausto justamente porque mais de 60 mil brasileiros foram mortos nesse manicômio. Esse manicômio ele ficava em Barbacena, em Minas Gerais. E lá não eram as pessoas consideradas loucas que eram internadas, não. Na realidade, as próprias famílias internavam seus parentes, seus filhos que tinham problema de epilepsia, pessoas que eram homossexuais, pessoas que eram alcoólatras, meninas que perdiam a virgindade antes do casamento, aquelas garotas que iam trabalhar na casa de algumas famílias e lá o patrão abusava e elas engravidavam. Então essas pessoas que eles basicamente consideravam indignas da sociedade, eles enviavam para esse manicômio. E pelo que eu li, gente, lá eles sofriam barbaridades. Por isso que se chama Holocausto, né? Como eu disse, eles passavam sede, eles passavam fome, eles eram torturados, eram violentados. As mulheres eram estupradas constantemente. E eles viviam numa nojeira. Quando tem vídeos, tem fotos. E, gente, era um lugar assim super nojento, onde passava rato. Eles morriam de doenças que eles pegavam lá. Gente, era assim, era bizarro saber que realmente isso estava acontecendo. E o pior, a população apoiava, porque a maior parte da população sabia que aquilo estava acontecendo e ninguém fazia nada, mesmo porque eram os próprios parentes, pais, mães, que colocavam seus filhos lá dentro, seus irmãos. Gente, é bizarro saber que isso realmente aconteceu. E tem um livro que eu vou deixar até a capa dele aqui, que tem 2 livros sobre esse assunto. Eu vou deixar o que eu tenho muita vontade de comprar. E eu acho que quando eu vender os meus livrinhos lá da Shopee, vai ser destinado a uma dessas compras, vai ser esse livro, porque realmente eu gosto muito de conhecer. É aquela história, conhecer pra nunca repetir. E, gente, assim, se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você acha, ou se você tem vontade de ler. Outro também, caso criminal, é o livro chamado Vida Roubada. Ele conta a história de uma menininha de apenas 11 anos que foi sequestrada em junho de 1991. E o caso dela é um caso, assim, bem triste, bem difícil. Ela estava esperando o ônibus da escola, né, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Só que apareceu um cara, parece que numa van, ou foi num carro, eu lembro que parece que é branco, e ele colocou ela dentro desse carro e levou pra casa dele. E, gente, ela ficou presa, se eu não estiver enganada, por 18 anos. E nesse período de cativeiro, ela foi abusada sexualmente diariamente. Ela engravidou dele, ela teve 2 filhas. E essas 2 filhas, às vezes, ela foi obrigada a falar pra elas que elas eram irmãs. E ele tinha a mulher dele, a esposa dele, vivia nessa mesma casa, nesse mesmo lugar, onde ela sabia que essa menina estava sendo estuprada, que ela vinha sendo violentada. E, gente, isso foi durante 18 anos, então é uma história bem triste, mas ela conseguiu fugir, ela conseguiu escapar de tudo isso e pelo menos teve um final que não seja ruim, né? E, então eu tenho muita vontade de ler e conhecer mais sobre essa história. Agora, um livro que esse é mais infanto-juvenil, mas eu creio que serve para todas as idades, é
O Ódio que Você Semeia, que inclusive, se eu não estiver enganada, é um filme, não é sério, acho que tem um filme, e eu quero muito assistir o filme, mas eu quero primeiro ler o livro. Esse é um livro que ele fala muito sobre a questão do racismo, e como eu ouvi algumas pessoas comentando em algumas resenhas, diz que é um ótimo livro, mas é um livro bem pesado, bem perturbador, pelas coisas que vão acontecendo, e o mais perturbador no livro é saber que isso de fato é real, que isso de fato acontece. E como uma pessoa disse numa resenha, eu não vou me lembrar em qual foi, ela até disse que para quem é branco, vê acontece aquelas coisas, coisas de certa forma até banal, coisas assim que não dá em nada, mas se uma pessoa negra tá fazendo aquilo, já é considerado um crime, já é motivo para achar que está acontecendo alguma coisa bárbara. E de fato assim, não adianta a gente querer dizer que não é, mas é verdade. As pessoas negras sofrem muito por isso, só por conta da cor da sua pele. E eu digo isso por experiência própria, não minha, óbvio, mas dos meus irmãos que já passaram por situações bizarras, situações constrangedoras, situações cruéis, só por conta da cor da pele. E então, assim, gente, é muito... Até aconteceu uma situação onde o policial não acreditava que minha mãe era mãe do meu irmão, porque minha mãe é branca e meu irmão é negro. Então, assim, daí vocês já tiram esse tipo de coisa, porque ninguém me perguntou se eu realmente era filha da minha mãe. Ninguém nunca me perguntou isso. E pra ele já, ela é tua mãe mesmo? Então, é o tipo de situação que às vezes pra gente é banal, mas pra quem realmente tá passando é uma situação muito ruim. E me disseram que esse livro é muito bom, então eu quero muito ler esse livro. Então acho que vai ser um dos próximos que eu vou comprar. Agora, um livro que eu não quero ler, eu até tive vontade, mas eu sei que eu não vou ler, é Lolita, do Vladimir Nabokov. Esse livro eu não tenho estômago para ler. Eu não quero ler, mas é mais por causa da questão das pessoas que romantizam muito esse livro. Gente, é um cara que tem mais de 40 anos, que simplesmente é apaixonado por uma menina de 12 anos. E o pior de tudo é que o livro é na visão do abusador, do pedófilo. Então, deve ser muito nojento escutar as falas dele, as frases dele, os pensamentos dele, deve ser muito bizarro. Só que tem muitas pessoas que realmente romantizam, dizem que é uma história de amor entre esse homem e essa criança de 12 anos. Ai, me poupe, eu não tenho estrutura para uma coisa dessa. Só que o próprio autor, antes de morrer, deixou bem claro que isso não era uma história de amor, era uma história mais para alerta, para mostrar o que realmente acontece e alertar casos de pedofilia. Mas mesmo assim as pessoas romantizam, né? Deixa eu tentar aqui gravar logo esse vídeo porque vai começar a chover. Eu ia até gravar outro, mas não sei nem se vai dar, porque tá chovendo o tempo todo. Mas é isso, se vocês escutarem algum barulho, tá, gente? É só a chuva. Outro livro também que esse eu não tenho a menor vontade de ler, porque esse tema já é demais pra mim, que é Proibidos. Esse livro eu vou deixar aqui a capa também. Ele fala sobre casos de incesto, então é algo que, tanto algo que nos livros do George Martin, é algo que me incomoda muito. E aqui nesse livro a gente tem dois irmãos, onde eles vivem numa família totalmente desestruturada. A mãe parece que é alcoólatra, o pai parece que bate na mãe. Eu sei que em determinado ponto do livro eles meio que têm que tomar conta dos seus dois irmãos mais novos. Então ali meio que vai crescendo um relacionamento entre eles dois. E o mais bizarro é que eu vi uma frase, acho que é na capa do livro, que fala por que uma coisa tão errada parece tão certa. Então assim, gente, eu não tenho estrutura nenhuma para ler livros sobre incesto. Então esse aqui é um livro que eu realmente não vou ler. E que só de pensar é algo assim perturbador para mim, zero vontade. E por último, eu vou citar um livro que é esse mesmo, que é super perturbador, mas super real, que é Um Conto de Fim de Mundo. Esse aqui eu não faço a menor questão de ler, é realmente muito pesado. Esse aqui é um livro que o pai vende a filha para prostituição, porque ele estava sem dinheiro, então ele vai e entrega a sua filha. E ela, exatamente, ela tinha 10 anos de idade, o nome dela era Maria José, e ele entregou ela para os prostíbulos lá de Rondônia, né, onde tem um garimpo. Então ela vai se prostituir nesse lugar. E o pior de tudo é que chegam mais 7 meninas, todas na mesma idade, e parece que uma delas está grávida. Então, gente, assim, é muito perturbador isso, porque a gente vê muito, principalmente se você for em questão de interior, você vê muitas crianças sendo entregues a lugares para prostituição, ou então crianças que os próprios pais entregam para, sei lá, um fazendeiro que tem muito dinheiro, ou sei lá, tudo isso para ele dar dinheiro para a família. É bizarro. E fora também aqueles casos onde os pais vendem os filhos para aquelas famílias super ricas e que às vezes essas famílias ricas não querem só um filho para cuidar, eles passam a abusar dessas crianças. Inclusive eu me lembrei de um trecho de um filme que eu vi na rede de vídeos, onde tinha uma menina que
ela foi entregue para a prostituição e ela foi obrigada a se prostituir um dia, né? E ela ficou o dia todo com várias e várias pessoas. E no outro dia mostra ela deitada na cama, chorando, dizendo que tudo doía, que ela estava toda machucada, que ela estava sangrando, que ela não aguentava mais. E ali só no trecho já foi assim, bizarro. E é um filme nacional. E eu não consegui ver nenhum trecho, imagina o filme. Então assim, gente, é muito perturbador. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual é um livro que você tem muita vontade de ler, mas não sabe se consegue porque é um livro muito perturbador. Me deixa aqui também algumas dicas porque eu gosto desse tipo de livros. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.